Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu canal, o canal do Bruno Lócio. Aqui a gente vai falar sobre vida nos Estados Unidos, sobre as principais notícias que envolvem Brasil e Estados Unidos e, recentemente, o que domina a pauta é o tema tarifaço. Então eu comecei a minha jornada falando muito sobre tarifaço, falando muito sobre política, falando muito sobre, enfim, relação Donald Trump, Lula, Lula liga, Lula não liga, por que o Eduardo Bolsonaro também não ajuda, já que ele tem um bom relacionamento lá e diminui essa tarifação, porque essa tarifação ela impacta o povo brasileiro. Então, tenho falado muito sobre isso ao longo desses dias. E se você curte o meu canal, se você gosta de o que está assistindo, se você quer que outras pessoas tenham conhecimento, encaminha isso para os seus amigos, se inscreve de uma vez, se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho para que você saiba primeiro que todo mundo, para que você saiba o conteúdo antes que o Reels e que o vídeo exploda. Então, essa é a minha recomendação. Hoje a gente vai falar um tema muito interessante. Por que o Davi Alcolumbre ele se recusa a pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, já que é quase uma vontade popular. E assim como a eleição foi muito dividida, hoje em dia o Brasil está extremamente dividido se o Alexandre de Moraes deve continuar como ministro do STF ou não, e se o que ele faz exagera o poder constitucional do Supremo ou não. Afinal de contas, ele é capaz e ele pode julgar e instruir, ele pode instruir o caso e julgar o caso? Ou não, ele deve exercer a função somente de juiz do caso, sem fazer a fase instrutória, mesmo o Supremo tenha um regulamento interno que permita que ataques ao Supremo e à Constituição sejam investigados pelos próprios ministros. Mas a dúvida é, será que ele deve também julgar? Até que ponto que ele está viciado? Até que ponto que ele extrapola a autoridade dele? E por que Davi Alcolumbre não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes? O que está por trás disso? Mas antes da gente entrar, eu vou falar um pouco de mim. Meu nome é Bruno Lócio, sou advogado licenciado no Brasil, moro nos Estados Unidos há 8 anos, tenho green card, tenho 2 empresas aqui nos Estados Unidos, tá vendo? A primeira é a Premium Global Mobility Partner, que é uma empresa de planejamento imigratório. O que é planejamento migratório? Planejamento migratório é tudo que envolve uma imigração legal para os Estados Unidos. Tudo. Mudança, planejamento, onde seus filhos vão estudar, qual é o melhor curso de inglês, o que te prepara, como é que você precisa ter um currículo bom para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Tudo que envolve a parte operacional da mudança, absolutamente tudo, é feita pela Premium Global Mobility Partner, empresa de mobilidade global. Ah, mas e a parte legal? Como é que eu faço para morar legalmente nos Estados Unidos? Para isso que a gente criou o SLS Legal, tá vendo aqui em cima? SLS Legal é o nosso escritório de advocacia com sede em Washington, D.C., que cuida de toda a parte legal. A parte jurídica do pleito imigratório é feito por advogados licenciados nos Estados Unidos e eles é que tomam conta da parte legal. Nesse QR Code aqui, ó, você vai ter um teste, um formuláriozinho. O formulário que eu vou receber, eu vou discutir internamente com o corpo jurídico e a gente vai definir junto com você qual é o seu melhor caso, qual é o melhor caminho para que você possa morar de forma legal aqui nos Estados Unidos. Mas hoje vamos falar sobre o tema? O tema hoje é o porquê que o Davi Alcolumbre não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu peguei uma colinha aqui para mim, porque esse tema ele tem vários desdobramentos. Então eu vou ler, vou discutir, vou ler, vou discutir. Primeiro deles, o Alcolumbre já foi alvo de 2 inquéritos no STF que acusaram de usar notas frias na prestação de contas eleitorais. Isso em que parece ser muito comum no mundo eleitoral, né? Na justiça eleitoral, é crime, tá? E ambos foram arquivados pela Rosa Weber. Os 2 processos que tramitavam no Supremo foram arquivados pela Rosa Weber, mesmo com material probatório farto, tá bom? Segundo a ministra, a investigação policial não reuniu suporte probatório mínimo de crime. Beleza, as notas sem comprovação são notas frias, tá? São notas que você, a partir do momento que você tem o dever de comprovar aonde foi gasto aquele dinheiro e que empresa é essa, se aquela empresa não existe, se aquela empresa não tem capacidade de te entregar o material que você contratou e mesmo assim você emite uma nota e você paga para ela, essas notas são frias. As razões que levaram a essa contratação você vai ter que explicar e o Supremo tem que entender. 2. Alcolumbre também é alvo de processo que corre em sigilo no Supremo e agora está nas mãos do Flávio Dino, muito próximo ao presidente Lula. A acusação é de que ele teria supostamente recebido pelo menos 2 milhões de reais em rachadinha. Bom, rachadinha é um tema que envolve direita e esquerda, né? A gente está falando aqui do Alcolumbre, rachadinha. O que é rachadinha? Rachadinha nada mais é do que você receber uma parte do salário destinado aos seus servidores, pago por nós, pago pelo, enfim, pelo contribuinte, para se beneficiar. Então você
contrata aquele cara que vai ter um salário de 10, fala, cara, eu vou te pagar 5, você me devolve 5, isso é rachadinha. Isso, infelizmente, ainda acontece, era muito comum há 10, 15 anos atrás, principalmente na LERJ, no Rio de Janeiro, mas é algo que já diminuiu, mas ainda existem casos, tá? Esse aqui é um deles, a acusação de que ele teria supostamente recebido 2 milhões, e ainda tem mais investigação, essa foi uma matéria do Globo, do Hugo Marques. 2, investigação contra as famílias. Não é só o senador que tem investigação e processo na justiça, a família também tem, e não são poucos. O primo do Alcolumbre, Isaac Alcolumbre, de acordo com a operação, uma operação da Polícia Federal, que a CNN noticiou, o primo do Alcolumbre, Isaac Alcolumbre, teria se beneficiado e seria suspeito de integrar um grupo internacional de tráfico de drogas usando seu aeródromo próprio no Amapá como base logística. Essa é pesado, tá? Ainda mais que porque encontraram mais de 100 mil reais em espécie na casa dele, tá? Para uma pessoa comum é impossível. Para um parlamentar ou algum parente de um parlamentar, isso parece que é uma coisa comum. Já o primeiro suplente dele, João Alcolumbre, que é irmão também, ele está investigado na Operação Voto Limpo da Polícia Federal por suspeita de compra de votos, sendo apreendido dinheiro, material de campanha e lista de eleitores, segundo a Record. Então, mais um crime eleitoral, além das notas frias, compra de votos. Isso também é uma coisa muito comum, especialmente nos municípios pequenos. Então, olha aqui, ó, mais um crime em que alguém envolvido ao Alcolumbre está envolvido, faz parte. Alberto Samuel, que é o irmão, 2022, o Alberto teve 500 mil em espécie apreendido no carro do seu motorista, conforme apurado pelo UOL e pela CNN. Alberto alegou que tratasse honorários advocatícios, mas não conseguiu comprovar esse valor. Isso é muito comum, receber dinheiro vivo quando você está trabalhando com político, porque o dinheiro dos políticos tem pouca origem, então naturalmente você acaba recebendo. Então foi a única justificativa que foi razoável ali encontrada no momento, justificativa muito frágil, por sinal. Salomão Alcolumbre, primo, e Pierre Alcolumbre. A revista Exame realizou uma apuração e constatou problemas fundiários na família Alcolumbre, como a declaração de propriedade em áreas da União, a Justiça Eleitoral e uma dívida de mais de 1 milhão de multas com o IBAMA. Entre as autuações, destacam-se 555 mil a Salomão Alcolumbre por impedir a regeneração vegetal e penalidade a Agroalegria Limitada, que pertence a Pierre Alcolumbre, por desmatamento de 81 hectares. Ou seja, tem mais uma matéria da Exame aqui que eu separei para vocês. Outro ponto importante, emendas parlamentares, não é segredo, mas talvez o Alcolumbre, ou com certeza ele é o maior articulador de campanhas do Senado, e Alcolumbre teve 20% de aumento no orçamento secreto, conforme a própria CNN relatou. O Alcolumbre foi o 6º que mais recebeu emendas em 2014. Alguma dúvida por que ele não quer pautar o impeachment do Alexandre de Moraes? Se deve pautar ou não é outra coisa. Acabaram comigo nos comentários, porque eu não tinha me posicionado extremamente a favor da prisão ou da morte do Alexandre de Moraes, o que eu não vou fazer de maneira nenhuma, mas eu tenho um posicionamento muito claro aqui, no sentido de ser contra o que está no poder hoje em dia e contra muitos posicionamentos que alguns ministros supremos têm tomado, desde os mais respeitados, como o Fux, como o Barroso, até os ministros que foram eleitos pela casa. Então, em tese, a gente estaria tratando de um consenso geral ali, de não investigar ou de pelo menos deixar que as coisas continuem acontecendo dessa maneira, sem qualquer tipo de interferência ou sem qualquer tipo de pensamento no Brasil, que é o que importa. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Minha ideia é falar sobre de 8 a 10 minutos, podendo chegar a 12 minutos com vocês. Lembrando, se você gostou do episódio, se você gosta de notícias rápidas, que você consegue ouvir assim no celular, me segue. O meu Instagram é brunolossi.adv, mas se inscreve aqui, ó. Mais importante que o Instagram, se inscreve aqui, deixa lá embaixo nos comentários. Eu quero saber de você o que você quer ouvir, o que você quer que eu comente sobre o que está acontecendo no Brasil diariamente, com a visão de quem mora nos Estados Unidos. Se você quiser morar de forma legal nos Estados Unidos, clica aqui, ó, preencha esse QR Code que eu vou te chamar e vou agendar um papo com você. Um grande abraço, vejo você amanhã.